Diz assim a palavra do Senhor: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, aqui estamos na sua presença, com a nossa consciência e o nosso coração abertos para receber a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor faça aquilo que por nós mesmos não seria possível, que o Senhor deposite essa palavra no nosso coração e a faça produzir frutos dignos de adoração ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse processo, porque sem o Senhor não é possível. Suplicamos ao Senhor por isso. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto basicamente ele fala sobre a necessidade do arrependimento e o motivo está presente no texto, porque está próximo o reino de Deus. Por isso eu não poderia tratar com esse texto sem que falasse com os irmãos a respeito de arrependimento. Esta é a minha missão aqui nesta manhã. Martinho Lutero foi um personagem central na Reforma Protestante. Ele viveu dias em que se pregava o perdão dos pecados através da compra das indulgências. Ele viveu em dias em que se pregava que a salvação era adquirida e só poderia ser adquirida através das boas ações, das boas obras. Martinho Lutero viveu em dias em que se pregava que somente o sacerdote poderia ler e interpretar as Escrituras. E como forma de protesto, Martinho Lutero, em 1517, fixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, protestando contra as heresias, contra as malícias da igreja na sua época. Se você lê aquelas 95 teses, você vai perceber que as 4 primeiras teses tratam a respeito do arrependimento. Martinho Lutero acreditava que a verdadeira reforma da igreja só ocorreria quando a igreja se arrependesse dos seus pecados, quando a igreja se arrependesse por ter se desviado da palavra do Senhor. Eu não tenho dúvidas que os principais problemas em torno do evangelicalismo brasileiro hoje estão relacionados também com a falta de arrependimento. Os problemas são os mesmos. Não tratamos o pecado como devem ser tratados como pecados. E a gravidade do pecado nós não reconhecemos muitas vezes. Razão porque o enfraquecimento moral e espiritual são tolerados como algo absolutamente normal e convivemos com uma relativa paz de consciência diante do nosso próprio enfraquecimento como igreja evangélica brasileira. Se nós lermos cuidadosamente Gênesis capítulo 3, naquela ocasião em que Deus surpreende Adão e Eva no pecado, vamos observar que aquele problema é o mesmo problema nos nossos dias. Homens e mulheres negando-se a arrepender, negando-se a reconhecer os seus pecados e apresentando a Deus diversas justificativas. Nós somos assim, nós testemunhamos isso quase que diariamente. Nós negamos reconhecer o nosso pecado, negamos pedir perdão, quase nunca fazemos isso, e quando fazemos isso, nós apresentamos um monte de justificativas para reduzir as nossas responsabilidades diante dos pecados que nós cometemos diante de Deus e diante dos nossos irmãos. E por que fazemos isso? Porque lá no fundo, nós estamos convencidos de que nós não precisamos mudar, nós não precisamos ser tratados nos nossos pecados.
Somos o tempo todo injustiçados, vítimas da malícia dos outros. Os outros é que estão errados, eu não estou errado. E esta atitude, este comportamento, prova para todos nós uma das maiores necessidades dos nossos dias: a necessidade de nos arrependermos diante do Senhor. Porque é só através do arrependimento que nós somos verdadeiramente libertados das cadeias do pecado. Olhando para esse texto, nós vamos perceber no verso 13, no verso 14 e 15, Mateus registrando para nós algo que está acontecendo em torno do ministério de Jesus. Ele toma conhecimento que João Batista havia sido preso. A partir desse momento ele parte para a região da Galileia. Ele sai da região da Galileia, como diz o verso 13 do capítulo 3, vai para o Jordão, onde ele é batizado. Logo depois do seu batismo, ele volta novamente para a região da Galileia, ele vai para Nazaré. De Nazaré, ele vai para Cafarnaum, e ele dá início ao seu ministério pregando arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento, do mesmo modo que João Batista fez em seu ministério, como está registrado em Mateus capítulo 3, verso 2. A mensagem, o conteúdo da mensagem é o mesmo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Só que o ministério de Jesus não inicia propriamente na região da Galileia, mas nas fronteiras da Galileia com a Pérea. Na verdade, na Pérea. Aquela região era uma região onde a influência estrangeira era muito mais forte do que na Judéia. Razão porque a mistura da religiosidade, dos casamentos e das práticas morais em relação à lei do Senhor, revelava aquele lugar como um lugar de extrema treva, de densas trevas. Mas Jesus, ao chegar ali, chamando aquelas pessoas ao arrependimento, Mateus está compreendendo o cumprimento da profecia que está registrada em Isaías capítulo 9, verso 1 e verso 2. Aquela região era uma região de densas trevas. A presença de Jesus estava revelando a luz em meio àquelas trevas. Jesus era a esperança daqueles povos, e a esperança daqueles povos era compreendida a partir desta mensagem que Jesus está declarando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é possível sermos libertos das nossas trevas, sermos libertos dos nossos pecados e vivermos em plena comunhão com o Senhor, se o nosso pecado não for reconhecido, tratado e diante dele nos arrependermos diante do Senhor. Esse texto é um texto que nos mostra o arrependimento como resultado da fé verdadeira. A fé, em Efésios capítulo 2, verso 8, é descrita como um meio pelo qual nós recebemos a graça salvífica, o meio pelo qual nós recebemos a salvação da parte de Deus. É o único meio, porém não é a única condição para que sejamos salvos graciosamente por Deus. É por isso, irmãos, que eu fico realmente inquieto com respeito ao comportamento de muitos líderes, crentes e até mesmo de igrejas, porque eu não consigo compreender pela Escritura uma vida que seja genuinamente cristã sem o verdadeiro arrependimento. Pela fé, Deus muda o curso da nossa consciência, e pelo arrependimento, esta mudança é evidenciada por uma mudança de atitude, por atitude. No Antigo e no Novo Testamento vamos encontrar dois grupos de palavras, tanto no hebraico quanto também no grego. Cada grupo de palavras usado para traduzir a palavra arrependimento traz um conceito muito interessante para nós. O primeiro grupo diz respeito a uma mudança que acontece na nossa mente, na nossa consciência. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nesta condição, nesse estado, nós recusávamos acreditar no Filho de Deus como o sumo sacerdote, o Redentor, o Messias, o Filho de Deus que veio para pagar pelos nossos pecados. Mas Deus opera milagrosamente na nossa mente,
de maneira que, se antes recusávamos crer no Filho de Deus e aceitar a lei de Deus como lei para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, a partir desse momento, por causa da fé, nós passamos a acreditar, passamos a reconhecer, e é por isso que nós temos o entendimento também de um outro grupo de palavras que nós encontramos na Escritura para a tradução de arrependimento. Diz respeito a uma mudança literal de atitude. O hebreu compreendia assim: alguém que estava caminhando numa direção, e por causa do arrependimento ele muda o curso desta direção na direção de Deus. Se ele estava caminhando numa direção oposta a Deus, por causa do arrependimento ele volta-se literalmente para Deus. Por isso a Bíblia diz que quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais. Nós falamos de muitos pecados no nosso meio, adultério, nós falamos sobre mortes na sociedade, mas a Bíblia diz que quem mentia não deve mentir mais. Quem praticava malícia contra o seu irmão, por causa do Senhor Jesus e por aquilo que Ele fez por nós, agora devemos voltar-nos literalmente para o Senhor. Esses dois conceitos reservados nessas palavras completam para nós o entendimento bíblico a respeito do arrependimento. Se um grupo de palavras mostra uma mudança interna, o outro grupo de palavras mostra para nós uma mudança que é externa, uma mudança que é visível, uma mudança que é comportamental também. Arrependimento não é apenas uma tristeza que nós sentimos em nosso coração. Arrependimento é também uma mudança de atitude, de comportamento. Se eu reconheço que pequei, se eu reconheço por causa da fé que eu cometi pecados diante do Senhor ou diante dos meus irmãos, eu não devo apenas me conformar em entristecer-se por causa do pecado que eu cometi. Eu devo sim restituir aquilo que eu provoquei como prejuízo na vida do meu irmão. Eu devo voltar atrás, eu devo mudar a minha atitude, eu devo me esforçar diante do Senhor e dos meus irmãos para que a minha vida mude o seu curso. O arrependimento, a fé é um dom de Deus. O arrependimento em si não é um dom de Deus. O que é dom de Deus é a oportunidade que Deus graciosamente nos dá para mudarmos o curso da nossa vida. Ele nos dá fé, por meio da qual nós recebemos a graça de Deus, por cremos em Jesus. Deus nos dá essa condição. E também, juntamente com a fé, Ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados. De nos arrependermos dos nossos pecados. Esta é a graça de Deus. O arrependimento é algo que cabe a nós. O ato do arrependimento, ele é estimulado pela graça de Deus, mas é uma responsabilidade minha e é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa como igreja evangélica brasileira. Grande parte dos problemas que nós estamos vendo hoje no Brasil tem a ver com isso. Igrejas lotadas, pessoas animadas no louvor, mas ao mesmo tempo você não vê uma conversão literal dessas pessoas. A sociedade não sofre os impactos de uma conversão verdadeira. Nós temos nas nossas igrejas um inchaço muito grande de pessoas que praticamente nasceram na igreja, cresceram na igreja, mas vivem como se ainda estivessem no mundo longe de Deus. E a palavra de Jesus aqui para aquelas populações e para nós hoje é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esta palavra de Jesus está sendo justificada pela chegada do reino dos céus. No Novo Testamento, reino dos céus é uma expressão muito similar à expressão que nós encontramos em Lucas e especialmente em João, para reino de Deus. Embora Mateus use em três ocorrências essa expressão reino de Deus, Mateus é o único evangelista que menos utilizou esta referência de reino dos céus, reino de Deus, desculpa. E essa expressão diz respeito à esfera da autoridade, do domínio, do governo de Deus. Este reino
é o reino de Deus, portanto, as exigências desse reino são exigências espirituais e não humanas. E a exigência que o Senhor Jesus apresenta como admissão no reino de Deus, como aceitação no reino de Deus, é o arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada no reino dos céus, no reino de Deus, no reino de Deus. E para concluir essa breve meditação nesse texto, eu gostaria de fazer aqui 4 aplicações aos irmãos diante daquilo que falamos aqui. Em primeiro lugar, meus irmãos, o homem deve se arrepender dos seus pecados, Ao confessar os seus pecados, não confesse os seus pecados de maneira generalizada. Senhor, perdoe os meus pecados. Especifique os seus pecados diante do Senhor. Apesar de muitos cristãos e líderes da igreja recusarem confessar os seus pecados, e ainda quando confessam os seus pecados, dão um monte de justificativa para reduzir as suas responsabilidades, lá em Salmos 51, verso 4, se não estou enganado, Davi, uma vez exposto ao seu pecado, diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os seus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Se você ler todo aquele capítulo 51 de Salmo, você irá perceber que em nenhum momento Davi está apresentando para Deus justificativa, não do seu pecado, mas dos seus pecados diante do Senhor. Ele resolve confrontar a si mesmo diante de Deus e aceita a punição contra o seu pecado como sendo a justiça de Deus, aquilo que ele verdadeiramente merecia. O verdadeiro arrependimento produz esta consciência em todos nós: eu mereço a condenação, eu mereço o juízo de Deus. Se Deus me condenar, se Deus manifestar a sua ira sobre mim, Ele estará sendo justo, Ele estará sendo puro no seu julgar. E só o verdadeiro arrependimento produz esta consciência. Infelizmente, nós dizemos em muitas ocasiões estarmos arrependidos dos nossos pecados, mas na primeira oportunidade nós ressuscitamos todas as mágoas vividas no passado e jogamos em forma de acusação contra aquele que nos fez mal. O verdadeiro arrependimento não produz esse tipo de atitude. Segunda aplicação, meus irmãos: não é possível compreendermos o reino dos céus sem uma santificação que seja externa. Isso implica dizer, meus irmãos, que não podemos aceitar o verdadeiro arrependimento como uma tristeza simplesmente sentida em nosso coração por causa do pecado, uma vergonha. E muitas vezes, para fugirmos da vergonha que o nosso pecado nos traz, nós não confessamos o nosso pecado para o nosso irmão. E Tiago vai dizer que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros. Esconder o nosso pecado, ocultar o nosso pecado da igreja e dos nossos irmãos, é uma tentativa de justificar o nosso próprio pecado, assim como Adão e Eva fizeram no jardim do Éden na presença do Senhor, de maneira completamente sem eficácia alguma, porque nós não podemos esconder os nossos pecados do Senhor, e nós não devemos esconder os nossos pecados uns dos outros, nem mesmo da nossa igreja. O verdadeiro arrependimento produz aquela consciência que já foi dita, da necessidade de sofrermos o juízo sobre os nossos próprios pecados. O arrependido diz para o Senhor: Senhor, eu mereço sofrer essa pena, porque eu pequei. O arrependido falsamente vai dizer para o Senhor: não faça isso comigo, não permita que isso aconteça comigo, não deixe que eu sofra vergonha. As pessoas estão sendo injustas comigo, elas não estão me tratando como deveria tratar. Não é possível, irmãos, compreendermos a nossa admissão no reino dos céus sem uma santificação que seja externa. E a compreensão desta argumentação eu tiro de Mateus capítulo 6, na ocasião em que o próprio Jesus, ensinando os seus discípulos a orar,
recomenda-lhes, dizendo: Pai, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus. Jesus pede que na chegada desse reino, venha o teu reino, que na chegada desse reino, a vontade de Deus seja feita na terra, entre nós, nos nossos relacionamentos, do mesmo modo que a vontade de Deus é realizada também nos céus. Em terceiro lugar, meus irmãos, este reino é um reino espiritual, de natureza espiritual. E o pregador supremo, o arauto supremo deste reino, chama-se Jesus Cristo. Não é possível haver verdadeiras conversões, não é possível haver verdadeiro arrependimento sem o Senhor Jesus Cristo. Ele é o mensageiro deste reino, Ele é o arauto deste reino, Ele é o agente desse reino, e é por meio dele que Deus exerce a sua autoridade, o seu governo e o seu domínio na vida daqueles que o confessam como o Senhor das suas vidas. Deus reina na nossa vida por meio de Jesus Cristo em nossos corações. Se você deseja viver no reino de Deus, se você aí onde você está tem sido convencido pelo Espírito Santo a entregar a sua vida a este Jesus, a este Senhor, ansioso pelo reino de Deus, você precisa abrir o seu coração, confessar os seus pecados e verdadeiramente se arrepender deles, porque o reino de Deus está vindo. O reino de Deus é uma realidade presente e também futura. Ele já havia chegado nos dias de Jesus, mas na sua compreensão plena do ser, da existência, ainda haverá de vir, quando Jesus assentar-se no trono de glória e dali reinar toda a humanidade. E Paulo contempla isso em Filipenses capítulo 2, quando ele diz que diante desse Jesus, todo joelho se dobrar e confessar ser Ele o Filho de Deus, o Senhor de todo o universo. Nesse dia, o reino de Deus será estabelecido plenamente entre nós. Mas até lá, irmãos, precisamos entender que o reino de Deus já está em nós. E quem disse é o próprio Senhor Jesus aos seus discípulos: o reino de Deus está em vós, porque Ele já havia exercido o seu poder e a sua autoridade nos corações dos seus discípulos. Em último lugar, o capítulo 13 de Mateus conta para nós uma parábola, a parábola da pérola de grande valor. E essa parábola ela é contada para ilustrar o que é o reino de Deus, o que é o reino dos céus. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é a súmula de todos os dons de Deus. De maneira que uma vez que encontramos, o que é exigido é a abnegação, é a renúncia de tudo mais por causa deste reino. O sacrifício de tudo mais por causa deste reino. E o próprio Jesus confirma isso para nós em Mateus capítulo 6, quando ele diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O reino de Deus é a súmula de todas as bênçãos de Deus, e para desfrutar deste reino, é necessário o sacrifício de tudo mais, e nos apresentarmos diante de Deus, despidos de qualquer interesse mundano, qualquer obstinação carnal. É necessário nos apresentarmos diante de Deus de mãos vazias, dizendo: Senhor, aqui eu estou na sua presença, e se não for a tua graça, Senhor, se não for a tua misericórdia, eu estarei perdido. Portanto, venha sobre mim, supra a minha necessidade, e a minha maior necessidade é de ter o Senhor como Rei, reinando na minha vida, reinando no meu coração, reinando nas minhas finanças, reinando na minha família, reinando na minha igreja, reinando nos meus familiares. Venha o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o que o Senhor Jesus recomendou como oração daqueles discípulos. Se nós queremos desfrutar desse reino, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Segundo Isaías, haveria um dia em que o Messias chegaria, trazendo essa mensagem de esperança, e essa mensagem seria como luz nas mais densas trevas. Que Deus assim ilumine as nossas vidas, para a glória do seu nome.
Vamos orar.